No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, eu ergo as minhas mãos para os céus, para abençoar você que me ouve neste momento. Você me ouve? Então, se você me ouve, receba aí agora a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sim, para isso Deus nos chamou e nos deu autoridade para abençoar os que creem na sua palavra. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós falamos receba a bênção, tenha a bênção de Deus, não significa que vai chover dinheiro na sua casa, na sua horta. Não significa que os seus problemas serão todos resolvidos no dia de hoje. Não. Mas significa que o Espírito do Deus Altíssimo vai iluminar os seus pensamentos. Vai lhe dar as condições para você lutar e conquistar os seus sonhos. Porque é assim que Deus trabalha. Ele trabalha com a fé. Ele dá a fé para a gente. A fé é o poder de Deus. Para que nós, então, venhamos usá-la e tirar proveito dela, benefícios dela, e glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas conquistas. É assim que funciona. Você entende, minha amiga, meu amigo ouvinte? Quem serve ao Senhor da justiça, colhe os seus frutos. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a Bíblia diz, ensina, que a palavra de Deus, a Bíblia, é loucura para os que perecem, para os incrédulos, para os que não creem. É loucura. Mas para os que creem, que são os salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a realização dos impossíveis. Deus nos dá a fé, que é o poder dele, é sua autoridade, é sua energia, é seu espírito. Então ele nos dá a fé. Agora, o que a gente vai fazer com essa fé? Se nós guardarmos esta fé, de nada adianta. Se nós conservarmos esta fé sem tomarmos atitude, de nada adianta. Quando Deus nos dá a fé, Ele espera que nós venhamos executá-la
e tomar posse das suas promessas. Se nós não tomamos posse das suas promessas com a fé, com o poder que ele nos deu, então de nada adianta essa fé. Então é o que acontece com muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento e que se encontram abatidas. Elas têm fé, não resta a menor dúvida. Elas não creem em Jesus? Creem. Não creem na palavra de Deus? Creem. Porém, o problema delas é que não há ação, não há atitude. Elas não materializam essa fé, não tomam atitude. E por que não tomam atitude? Porque no fundo, não creem. Porque quando a pessoa crê, ela toma atitude. Quando a pessoa tem certeza, ela vai fundo. Quando ela não tem certeza, ela fica esperando. Ela fica em dúvida, então ela fica esperando. É como o jogador, você sabe, o jogador, as pessoas que procuram a sorte em jogos de azar, essas pessoas têm dia que elas dizem assim, sabe de uma coisa? Hoje é tudo ou nada. Ela acredita na sua sorte naquele dia. Então ela vai para o jogo e coloca tudo o que tem. Se elas perdem e jogam a culpa no azar. Jogam a culpa no azar. E aí perdem tudo. Mas quem conta com a sorte ou com o azar, é a mesma coisa. A sorte e o azar vêm da mesma fonte, que é o inferno. Mas nós, seres humanos, não fomos feitos para contar com a sorte. Nós fomos feitos para contar com a fé, com a palavra, a promessa de Deus. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus e tomamos atitude, então ela se materializa na nossa vida. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, os que perecem. É loucura. Justamente porque as pessoas que perecem porque elas andam pelo que veem, pelo que sentem, pelo que tocam. Mas quem crê, vê o impossível, vê o invisível. Tem certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então essas pessoas creem naquilo que Deus falou. Então você que me ouve neste momento e que está aí desanimada, triste, porque a sua fé não tem atendido a sua necessidade, você tem sido crente há quantos anos? Diga para mim, quantos anos você tem sido crente? E a sua crença, o que lhe tem trazido de benefício? Sua vida é uma miséria. Sua vida é uma desgraça. Como é que você espera alcançar a eternidade, que é a coisa mais difícil que tem, que necessita de uma fé sólida, uma fé agressiva? Você tem que violentar a si próprio, você tem que sacrificar a si mesmo para poder tomar posse do reino dos céus. A porta é apertada e o caminho é estreito. Jesus falou isso. E são poucos os que acertam com ele. Quer dizer, se uma coisa mais difícil você se uma coisa mais fácil, que é tomar posse das promessas de Deus, é difícil para você, imagine a salvação eterna, que é o mais difícil de todos. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, preste atenção. Você não precisa de fé. A fé está aí dentro de você. A fé está aí dentro de você. Você precisa, sim, de se revoltar contra a sua situação. Enquanto você estiver podendo administrar o seu problema, é claro que você não vai se revoltar nunca. E aí, a fé, a verdadeira fé, vai ficar de lado na sua vida. Porque quando a pessoa crê de fato e de verdade, ela arrisca tudo, ela coloca toda a sua vida.
É como eu disse, o jogador, quando ele crê na sua sorte, ele joga tudo. Ele joga tudo na sorte. Mas nós não fomos chamados para jogar tudo na sorte. Nós fomos chamados para jogar toda a nossa vida na palavra de Deus. Por isso que nós falamos, escrevemos que nada nós temos a perder. Nada a perder. Nós não temos nada a perder. É tudo ou nada. Ou Deus é ou Deus não é. Se Ele é, eu vou arrebentar. Se Ele não é, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Se a palavra dele é verdadeira, então tem que arrebentar. Se a palavra dele não é verdadeira, então nós vamos nos arrebentar. Eu sempre primei em passar uma fé inteligente, uma fé isenta de emoção, de sentimentos. A fé é pé no chão, sabia? Pé no chão. A fé é equilibrada, a fé que pensa, que raciocina, porque está escrito, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, quer dizer, a sua vida econômica no geral, e removerá do vosso meio as enfermidades, quer dizer, a cura divina. Quando a gente serve ao Senhor, há um anjo do Senhor para guiar o nosso caminho. Você sabia disso? Você sabia disso, minha amiga e meu amigo ouvinte? Quando a gente serve ao Senhor da justiça, o anjo da justiça vai à nossa frente. Está escrito isso lá em Êxodo capítulo 23. Você pode ler. Há um anjo que vai à frente daqueles que servem ao Senhor. Ora, quando o anjo vai à frente para desbaratar, para abrir caminhos, para destruir o mal, para vencer os nossos inimigos, então nós somos ousados, intrépidos, corajosos, atrevidos mesmo, sabia? Por quê? Porque nós temos certeza absoluta que Ele é conosco, que Deus é conosco. Agora, quando a pessoa não tem essa convicção, então ela fica temerosa, ela fica em dúvida, ela fica ansiosa, ela tem medo, ela fica preocupada, enfim, ela se enche de fraquezas e aí o diabo, usando seus filhos, tem condições de destruí-la. Por quê? Porque elas não usam a fé. Elas não usam a fé que Deus lhe deu, o poder que Deus lhe deu. Você tem poder, está aí dentro de você. Você tem autoridade de Deus. Agora, você tem que usar. É como, por exemplo, Deus derramasse um caminhão de dinheiro na sua casa. Aí você pega aquele dinheiro todo, você ensaca o dinheiro e fica guardado debaixo da cama. Então, o que adianta aquele dinheiro todo? Não adianta nada. Você recebeu aquele dinheiro para você usar. A mesma coisa foi o que Deus fez com a fé, o poder dele, que é um poder infinitamente maior do que todo o dinheiro, todo o ouro que existe na face da terra. É o tesouro escondido. Então, ele te deu esse tesouro escondido. Agora, você tem que usá-lo. Se você não usar, o seu tesouro vai ser até roubado, porque ele fica inutilizado. Deus espera que nós usemos a fé para a glória dele. Porque quando nós usamos a autoridade dele e tomamos posse daquelas promessas dele, então ele é glorificado em nossas vidas. Eu não posso aceitar uma vida de fracasso se o Deus que eu conheço maravilhas tem criado. Eu não posso mais viver
sem mostrar tua grandeza. O sol que o Senhor criou ainda aquece o meu planeta. Mede os céus a palmos e o mar na concha de tuas mãos, e também pesou os montes em balança de precisão. Chama as estrelas pelo nome, sem nenhuma esquecer. As nações são como o pingo que do balde caiu. Tu és o Deus que vence o mal. Completa em mim a tua obra, para que todos possam ver. Enxerga em mim a tua glória. Ó meu Senhor, me faz vencer. E também pesou os montes em balança de precisão. Chama as estrelas pelo nome, sem nenhuma esquecer. As nações são como o pingo que do balde caiu. Tu és o Deus que vence o mal. Completa em mim a tua obra, para que todos possam ver. Enxerga em mim a tua glória. Ó meu Senhor, me faz vencer. Meu Senhor, me faz vencer. Muito bem, nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que subiram no altar, se apresentaram diante do trono, apresentaram suas queixas, se revoltaram contra o mal. E Deus ouviu o seu clamor. Vamos ouvi-los. Qual o nome da senhora? Fernanda. Dona Fernanda, qual foi a situação de injustiça que a senhora viveu e que na campanha da justiça essa situação mudou? Foi de um dia para a noite. A empresa, a gente tinha feito um contrato e ele falou: para a obra, para tudo. De um dia para o outro. Esperamos 1 mês e nada, 2 meses nada, 3 meses nada. E as contas acumulou tudo. Eu tinha conta de 15 dias, eu tinha que pagar a dívida. De repente eu me vi naquela situação, na miséria. Meu marido, uma certa ocasião, nessa situação, vendo a crise, ele pegou, saiu para procurar outra empresa, né? E ele procurava, ele viajava e procurava. Nessa ocasião teve uma traição. Quando eu bem em casa lá, tranquila, lavando lá os banheiros, liga a mulher. Esse telefone é do fulano? É. Ah, ainda bem que eu quero falar com ele, que eu sou a namorada dele. Falei, pronto. Mais isso, eu toda endividada, cheia de problema, com 3 filhos pequenos. E
A mulher me liga dizendo que é amante do meu marido. Não vou suportar. Depois ele veio dessa viagem, a gente ficou em crise. Logo ele ficou doente, deu síndrome do pânico nele. Ele ficou igual uma criança, debilitado. Então o telefone tocava, ele não queria atender o telefone. Tinha medo de morrer. Tudo ele tinha medo de morrer. Então eu falei, não, vamos passar esse temporal, se a gente passar, né? Porque me vi sozinha. Cadê os amigos? Minha casa era cheia de amigos. Cadê meus parentes? Também, cheio de parentes. Mas quando você fica endividada, que você não tem mais aquele glamour, parece que você está com lepra. Falei, não tem saída. Vou fugir da cidade. Foi aí que o meu marido, vendo a programação na TV da Igreja Universal, ele pegou, assistindo, e falou assim, olha, amanhã vamos lá nessa igreja. Tem alguma coisa diferente. Eu falei, só se for a última porta, porque eu não vou ficar batendo cabeça mais não. O negócio está feio. Nós vamos de manhã. Chegando na igreja, de manhã com ele, estava tendo a campanha da justiça. Aí o pastor começou a pregar sobre aquilo. Eu falei, está acontecendo isso na minha vida. Tudo que ele falou é para mim. Olha só que injustiça que está acontecendo na minha vida. Dando um duro danado, essa obra parar de uma hora para outra, que injustiça. Eu fiquei endividada em $500 mil e devendo desse jeito. Agora, meu marido com essa doença, ele não fazia nada mais, eu que tinha que resolver. Puxa, essa campanha aí é para mim. Aí eu pensei, aqui eu não tenho saída. Ou esse Deus vai mudar, esse Deus existir, esses Deus que eles estão pregando aí, se isso não for mentira, eu quero ver se esse Deus vai entrar na minha vida. Eu mesmo, eu e Deus. Falei, se o Senhor existir, o Senhor vai mudar minha vida é hoje. Estou na lama. Todo mundo virou as costas para nós. E cadê aquele povo? Gente, cadê eles que não saíam da minha casa? E a família, para dar o apoio, falava que era frescura do meu marido, que estava com síndrome. Então, quer dizer, doeu muito. Então, era uma injustiça na minha vida. E eu não tinha quem pegar. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha nada. Todo mundo abandonou. Eu não tinha quem pegar. Então, quando ele falou aquelas palavras que Deus podia fazer justiça, que ele era o meu advogado, eu segurei igual segura no anjo. Nas pernas do anjo. Segurei daqui, eu não vou sair. Se Deus não mudar a minha vida, daqui eu não sair. Eu quero morrer agora. Deus pode tirar a minha vida. Porque viver desse jeito não é bom para ninguém. É uma humilhação. Quando eu desci do altar, eu já desci forte. É uma coisa sobrenatural. Então quer dizer que eu não estou sozinha mais. Então quer dizer que eu não preciso de ninguém, né? Porque eu encontrei aquela força. Através do sacrifício você encontra a força. Foi quando Deus entrou. Eu falei, puxa, agora eu estou forte. Agora eu tenho o Todo-Poderoso do meu lado. Pronto, gente. Foi aí que surgiu uma outra oportunidade. Nós fomos para uma cidade onde a gente tinha um sítio de 10 alqueiros. Por enquanto era um sítio. A casa sede onde eu morava, tivemos uma ideia. Vamos alugar, fazer um resort. E dali a gente começou a atender as escolas, aí começou a ir as crianças, passar o dia na cidade, era atração. Foi indo, hoje a gente adquire este resort, está muito bem. Foi lá que eu conquistei meus bens materiais. Hoje os meus filhos estão fazendo faculdade. Hoje eu tenho um carro que eu gosto, que é uma caminhonete, eu gosto de caminhonete. E hoje a gente viaja, tem uma vida regalada. Eu tenho 3 filhos lindos desse fruto. Perdoei o meu marido. Foi um momento, do mal que estava agindo. Aí as coisas começaram a esclarecer na minha vida. Hoje, meu marido não vai na esquina sem eu. A gente anda junto, trabalha junto, cuida dos filhos junto. Eu tenho uma vida abençoada em todas as áreas da minha vida. Com 5 anos de idade, meu pai abandonou minha família. Nisso acabou desestruturando minha casa. Eu e minha mãe tivemos que morar em favor. Acabamos passando fome. Eu não tinha paz. Todo relacionamento que eu tinha não dava certo. E dentro da minha própria família, por ser o mais pobre, eu era
humilhado. Quando acontecia alguma coisa de família, eu era colocado de lado, eu e minha mãe. Quer dizer que a vida inteira você foi injustiçado? Sempre. E você tinha essa consciência dentro de você? Eu me perguntava, por que Deus, isso acontece comigo? Por que minha família tem gente rica e eu tenho que ficar morrendo de favor, passando fome? Às vezes tinha vezes que a gente precisava de ajuda de vizinho para comer. Tinha vezes que o vizinho dava pão adormecido para minha mãe, para a gente ter o que comer num dia. E eu ficava me perguntando, por que isso? Por que isso? Eu me questionava. Na verdade, eu não aceitava essa injustiça. Eu não entendia e não aceitava. Foi quando eu cheguei para a igreja e me revoltei com a situação. Aí o pastor pregando, eu falei, se acontece na vida deles, pode acontecer na minha vida. Se ele teve a vida transformada, então a transformação também pode acontecer comigo. Foi quando eu me lancei para o altar. Peguei tudo que eu tinha, salário, comecei a vender lanche na faculdade para meus colegas e me lancei. Nisso de me lançar, hoje eu tenho um casamento próspero, abençoado. Comecei a ter paz. Não tinha paz? Não tinha paz. Sempre, como morava em minha mãe sozinha, sempre tinha picuinha entre eu e minha mãe. Hoje, eu sou empresário, sou formado em ciências contábeis, tenho uma escritório de contabilidade. Acabei de adquirir uma casa no valor de R$450 mil. Que andava a pé e que andava de ônibus, hoje eu tenho um carro. Quer dizer, você hoje vive na justiça. Na justiça. Quando você fala com Deus, Deus responde. Com certeza. Claro, eu busco na justiça no altar, sendo obediente a Ele. Não é automático? Não é automático. Isso não foi de uma noite para o dia que eu conquistei. Foi caminhando. Eu só tenho 28 anos, conquistei isso. Você só tem 28 anos de idade? 28 anos de idade. É pouco ainda, mas hoje eu posso glorificar meu Deus. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Você ouviu, você ouve esses testemunhos e você vê realmente uma coisa magnífica. Mas preste atenção, o Senhor Jesus não quer que você viva batendo palmas para outras pessoas, dizendo, que maravilha, ele conquistou, ele conseguiu. Ele quer que você também conquiste. Mas para que você conquiste aquilo que ele prometeu, você precisa também praticar, fazer o que o outro fez. Ele praticou, ele tomou atitude. Ele usou a ferramenta que Deus lhe deu para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Simples. É muito simples. Deus nos dá a fé para que, por meio da fé, nós venhamos tomar posse, conquistar, lutar, naturalmente, e conquistar as suas promessas. Portanto, não basta que Deus nos tenha dado a fé. Ele nos deu a fé, mas espera que nós venhamos usá-la para tomar posse, conquistar as suas promessas. É como diz o texto sagrado, a fé sem obras, a fé sem atitudes, a fé sem prática, a fé sem exercício não tem nenhum valor. Então muitas pessoas têm a sua crença em Jesus, mas não praticam a palavra dele, não adianta nada. O que adianta a gente acreditar em Jesus, crer no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e não colocar essa crença em prática, não obedecer a palavra dele? Não adianta de nada. Então, por isso que tem muitos crentes fracassados. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, talvez você seja uma dessas pessoas. Você tem estado fracassado na vida, não é por culpa de Deus, não, porque Ele te deu a ferramenta, Ele te deu a armadura, Ele te deu condições de você lutar e conquistar, da mesma forma como os demais fizeram ou têm feito. Por exemplo, neste domingo agora, nós vamos usar a fé pura, nós vamos subir no altar e colocar diante do trono os nossos queixumes, as nossas súplicas, os nossos gemidos. Nós vamos clamar a Deus o cumprimento das suas promessas. Mas nós vamos subir no altar com a fé que Deus nos deu, nos tem dado. Então nós vamos de branco, com palmas na mão, vamos chegar diante do trono do Altíssimo e clamar
e dizer: meu Deus, o Senhor me deu fé para chegar aqui diante do teu trono e pedir, e clamar, e suplicar, e rogar. É o que nós estamos fazendo. Então julgue o Senhor e atenda o nosso clamor. Quer dizer, você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu ou tem aprendido com a própria palavra de Deus. Tá bom, minha amiga e meu amigo ouvinte? Nós todos estaremos neste domingo nesta fé, na fé única, uma só fé, um só Espírito, um só coração, diante de um só trono, diante de um só Deus, diante de um só juiz e advogado. E o advogado é o filho do juiz. O advogado, o nosso advogado é o próprio filho do juiz. Você acha que o nosso advogado vai perder essa causa, a nossa causa? De jeito nenhum. Então vamos nessa fé, nessa convicção, nessa confiança. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Minha fé me sustenta, me guia na hora da dor. E no frio da noite me aquece, me dá seu calor. Minha fé é o farol que me leva aos braços de Deus. É a certeza que Ele me ama, que eu sou filho seu. Minha fé é o mistério de crer nesse Deus que eu não posso ver, mas que sinto aqui dentro do peito, que preenche o meu ser. Minha fé não me deixa calar, é a força que me faz clamar por alguém que se encontra perdido e precisa Jesus encontrar. Minha fé é a luz que ilumina o meu caminho, me sustenta de noite e de dia, não me deixa sozinho. Minha fé é a força que cresce no meu coração, sentimento mais puro e mais forte que a própria razão. Minha fé, minha fé, sem a graça da tua unção, que seria de mim? Minha fé, minha fé, é a força de Deus que eu tenho aqui dentro de mim. O meu caminho me sustenta de noite e de dia, não me deixa sozinho. Minha fé é a força que cresce no meu coração, sentimento mais puro e mais forte que a própria razão. Minha fé, minha fé, sem a graça da tua unção, que seria de mim? Minha fé, minha fé, é a força de Deus que eu tenho
aqui dentro de mim.